E na noite de hoje, eu fiquei orando, pensando, quando o Glé me mandou o recadinho, perguntando se eu poderia compartilhar a palavra. E eu queria dizer para vocês que a gente vai ter uma conversa essa noite. Eu não vim pregar para vocês, eu fiquei pensando que eu vou deixar para os estudantes de teologia, os pastores, os aspirantes a pregadores. Eu vim ter uma conversa, um compartilhar de experiências. E eu fiquei pensando que até não muito tempo atrás, eu estava exatamente neste lugar que muitos de vocês estão. Eu nasci nessa igreja, eu vivi boa parte da minha vida, da minha adolescência, da minha juventude nessa igreja. Saí daqui aos 18 anos, fui para o México estudar ministerialmente, estudar música. Depois me casei, fomos servir ao Senhor lá em Teresópolis, na Escola de Missões. Em 2006, viemos para Poços, voltamos para Poços. Então eu tenho muita história nesse lugar. Então eu pensei nesse tempo de troca e de conversa. E eu queria conversar com vocês essa noite. O tema, que eu dei para a nossa palavra dessa noite é buscando um novo ano na presença e na direção de Deus. Nós estamos no início de 2021, terminando aí o mês de janeiro, e eu ainda até perguntei para o Rafa, falei, Rafa, alguém já falou isso em algum culto aí no início do ano? E a princípio ele me disse que não, Então se alguém já falou, vocês vão ouvir de novo, mas se não falou, eu creio, eu entendo que todo início de algo, e principalmente o início de ano, é um tempo onde a gente pode refletir, é um tempo onde a gente pode tomar algumas decisões, não que a gente não possa fazer isso ao longo da caminhada, mas vamos combinar, quando a gente começa uma coisa, parece que dá um ânimo novo para a gente começar, amém? Não sei se sou somente eu, mas a nossa palavra e a nossa conversa nessa noite é sobre buscar esse ano na presença e na direção de Deus. E falando sobre essa troca, quando eu olho alguns de vocês, eu me transporto, e talvez você se identifique com isso ou não, mas eu creio que muitos, ou a maioria de vocês, está sentado nessa cadeira, e tem um coração de desejar viver os sonhos e os propósitos de Deus, amém? Quantos desejam isso? Amém. Amém. Às vezes a gente não sabe a intensidade disso, mas eu creio que muitos de nós que estamos aqui, por alguma razão, buscamos e desejamos viver os sonhos e os planos de Deus para nós. E uma coisa que eu queria que a gente conversasse antes de eu falar exatamente algumas coisas práticas, porque a minha ideia hoje da palavra é ser prática com vocês. Mas a gente estabelecer que um início de um ano na presença e na direção de Deus não é necessariamente a fórmula e um segredo para um ano perfeito, certo? Eu não estou falando aqui, eu não venho aqui trazer para você conselhos e dicas e como 100% do seu ano. Eu quero dizer para você que isso é uma enganação, isso não vai acontecer. Porque Deus não nos chamou para viver algo perfeito. Deus nos chamou para viver a plenitude da sua presença e da sua glória em nós. Não é a perfeição. Veja bem, não estou dizendo que Deus não é perfeito. Ele é perfeito. Mas a vida aqui, em nenhum momento, Deus falou para nós que ela seria perfeita. E quando eu penso na essência da palavra plenitude, entendendo que Deus nos chamou para viver essa plenitude, eu coloquei aqui que eu penso em viver integralmente, intencionalmente e essencialmente os sonhos e os propósitos de Deus para nós. Viver a plenitude de Deus, ou seja,
Viver o plano, viver o sonho, viver a direção, viver aquilo para qual cada um de nós foi criado, é viver nessa essência e nessa intensidade. E aí eu queria que você abrisse para mim no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 19, e a gente vai ver alguns versículos que falam sobre essa plenitude. Livro de Efésios. A palavra de Deus diz, aliás, eu vou pegar um pouquinho antes, no versículo 17. Amém? Vocês acharam? Vocês estão aí, gente? Amém? Volta um pouquinho no 17 para mim, capítulo 3, versículo 17, diz assim: E Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Amor de quem? De Deus. E assim, conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Cristo. A gente estava cantando, né? Enche-me de ti até transbordar, enche-me de ti. Plenitude, o propósito de Deus para nós é que nós possamos viver essa plenitude da presença de Deus. Vai um pouquinho para frente, capítulo 4, no versículo 13, também Paulo está dizendo aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno. A minha versão, amém. Qual é a minha versão? Por favor, verifique aqui. Almeida, século 21. Mas não tem problema. Eu não sei que versão que é essa. Não, amém. Não tem problema, gente. Ó, tá muito diferente o que está lá? Não? A gente vai completando, uma versão completa a outra, amém? Então vamos voltar lá, ó. Versículo 13 do capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E mais, volta um pouquinho, Evangelho de João, no primeiro capítulo, João 1,16, também vai falar um pouquinho sobre isso. E a palavra de Deus diz: pois todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. A palavra de Deus já está dizendo que nós já recebemos essa plenitude por meio de Jesus, vinda de Deus para nós. Ou seja, essa plenitude já está disponível para que nós possamos viver os planos de Deus. Eu quero frisar isso com você. Viver os planos de Deus não significa ser felizes para sempre. Coloquei aqui na minha anotação. A gente tem uma carga, uma influência hollywoodiana ou Disney World na nossa vida, que a gente viveu, aprendeu, viu no desenho, na história dos contos infantis, que viveremos felizes para sempre. Viveremos na eternidade com Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas aqui na terra, nós não vamos viver felizes para sempre, pessoal. Desculpa se isso talvez choque um pouco você, mas eu fiquei imaginando que talvez isso seja a raiz de muitos conflitos que nós temos, pessoais ou crises com Deus, porque em algum momento da nossa vida nós acreditamos que tudo ia ser lindo, perfeito, cor-de-rosa e maravilhoso. Mas a palavra não está dizendo isso para nós. Está dizendo que nós somos chamados à plenitude. Está dizendo que nós somos amados com amor eterno.
A palavra de Deus diz para nós que nós vivemos num mundo onde nós teríamos aflições, dores, problemas, mas que Ele estaria conosco. Então eu quero começar a nossa palavra nessa intenção de compartilhar como, né? Ou o que eu poderia dividir com vocês como talvez uma mãe de muitos aqui, não estou me chamando de velha, hein? Não é isso. Mas talvez como Rafa e muitos de vocês, o que eu poderia compartilhar? Eu fiquei pensando naquele, eu não sei, tem muitas ilustrações, e sabe aquela coisa da pessoa que olha para a criança e fala assim, o que você falaria para você se você pudesse voltar lá atrás? Não tem uma dinâmica mais ou menos assim? E eu me senti assim hoje, pensando, buscando no Senhor, o que eu poderia compartilhar? O que eu poderia falar para mim se eu estivesse sentada aí, na posição de cada um de vocês, com a idade, na fase que cada um de vocês talvez esteja. Então a gente vai começar falando, saindo desse princípio, amém? Deus nos chamou para a plenitude. Propósito e sonhos de Deus para nós, o que não significa uma vida perfeita. Eu ainda coloquei aqui, não procure ser feliz. Procure estar no centro da vontade de Deus e realizar o seu propósito. Se você entender, se você colocar o teu foco nisso, eu tenho certeza que muitas das suas crises, das suas perguntas, das suas insatisfações serão resolvidas. Tira o foco de buscar a felicidade além do infinito. Busque o propósito e o que Deus tem para você. Amém? E aí, em cima dessa base, ainda pus aqui, ó. Eu gosto muito quando eu consigo acompanhar um pouco de caixinha de perguntas. Às vezes o Glesley coloca, já teve mais no negócio da juventude. E eu sempre vejo coisa de propósito, né? Tem muita gente que pergunta, mas como? Como que eu descubro? Como que eu sei? E aí quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei lembrando dessas perguntas. E eu quero dizer para você, não é fácil mesmo. E não tem segredo, e não tem fórmula. Eu não tenho um roteiro para dizer aqui para você como descobrir o propósito. Primeiro que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E aí cabe a cada um de nós intencionalmente buscar isso. Segundo que eu coloquei aqui, né? Isso não é algo fácil, isso é algo difícil porque na maioria das vezes, e eu falo isso a partir da minha vida e da minha caminhada com Deus até aqui, a gente não enxerga o todo, a gente não enxerga até o final. Por isso é difícil a gente caminhar em cima desse propósito, porque ele é feito de pequenos passos, pequenas decisões. Que cada um de nós, no seu entendimento, na sua busca, na revelação que Deus vai dando, na medida que você vai buscando, você vai recebendo, né? Então não estou dizendo para você que é algo simples e fácil buscar esse propósito, mas é algo que Deus tem para nós. Amém até aqui? Sim? Muito bem. Então eu quero falar sobre 3 coisas bem práticas, como eu falei para vocês. Eu quero compartilhar e dividir com vocês algo palpável, algo que você saia daqui pensando que você pode fazer. Eu não sei se é uma fase particular da minha vida, de muita coisa para fazer e muitos pratos para a gente rodar, né? Com o trabalho, com os filhos, com a casa, e aí a gente tem que ser prático para dar conta. Então eu quero ser prática com você nessa noite. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro conselho, ou primeira conversa, ou primeira direção prática que eu queria para você começar o seu ano buscando essa plenitude de Deus. E o meu conselho para você é: cuide de você. Cuide de você. Eu queria que você abrisse no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, um versículo muito conhecido, mas que vai dar um pouquinho desse entendimento, desse primeiro ponto. Como assim, Ana, cuidar de mim?
quero falar que você tem que cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Olha lá, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nosso corpo é templo, morada ou casa do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, cuide de você. Cuide da sua alimentação, cuide do seu físico, cuide da sua saúde. E aí, o Rafa mexeu comigo o dia que eu estava, essa semana que eu estava preparando, disse, você não vai falar de diabetes não, né? Eu falei, não. Para quem não sabe, o Samuel, nosso filho caçula, um dos gêmeos, nós estamos vivendo esse desafio. No final do ano, nós recebemos esse diagnóstico de diabetes tipo 1. É uma enfermidade, é uma doença autoimune e ela é congênita, ele nasceu com isso e nós não temos hoje, pela ciência, cura disso. Nós cremos que Deus pode curar, nós cremos que a ciência pode avançar, mas hoje não existe cura, né? E aí o grande segredo e a grande questão de tratamento, de qualidade de vida, é trabalhar melhor a alimentação e atividade física. Então eu estou muito nessa vibe de procurar, de pesquisar, de saber, de estudar. E eu quero deixar esse conselho para você, independente de diabetes ou não, né? Estudando um pouco dessa alimentação, para quem sofre dessa doença, a proposta nutricional é a melhor possível. E é que todos, né, que todos os médicos falam assim, que todos deveríamos comer, né? Cortar o açúcar, cortar a farinha branca, comer frutas, verduras, legumes, beber muita água. Nossa, Ana, mas o que isso tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou te falar tudo. Tem tudo a ver com o propósito de Deus na sua vida, você cuidar de você cuidar do seu corpo, você ter um tempo de uma qualidade de sono, por exemplo. Por quê? Porque assim você vai ser muito mais produtivo, assim você vai ter muito mais disposição de fazer o que Deus tem colocado nas suas mãos, de buscar ao Senhor, de passar tempo com Deus, de ler a palavra e entender. Sabia que muitas vezes algumas questões de atenção, de concentração, de absorção, de entender, são resultado de uma má alimentação, de gente que não se alimenta bem, e aí tem dificuldade. Parece bobeira, mas é uma coisa prática. Então eu quero te desafiar a começar o ano de 2020 cuidando de você. Não sei se vocês têm o hábito, o costume de ir ao médico, de fazer exames de rotina. Cuide do seu corpo, cuide. E eu não estou falando, não, cuide para você ser magra, linda, maravilhosa. Não tem nada a ver com padrões de beleza, tem a ver com cuidado. Tem a ver com cuidar daquilo que Deus deu para você, que é o seu corpo. Tem a ver com equilíbrio. Corpo, alma, espírito. Eu cuido do meu corpo, eu trabalho a minha alma, eu alimento o meu espírito. A gente vai falar sobre isso. Então, dica prática aqui. Dentro do cuide de você, então estou falando sobre saúde. Cuide do seu ambiente. Seja uma pessoa organizada. Parece uma mãe falando, né? Mas eu acho que é meio inevitável esse bate-papo assim. Seja uma pessoa organizada. Eu não sei como você é no início de ano, se você tem esse hábito ou não, de pegar assim o seu espaço, as suas gavetas, os seus livros, não sei, que jeito que é lá na sua casa, organizar. Joga um monte de coisa fora, faz aquela triagem assim, o que está só ocupando espaço, o que não está me edificando, o que eu posso abençoar de repente a vida de outra pessoa. Coisas práticas. Aí eu fiquei pensando, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvia muito da minha mãe, que o exterior reflete o interior. Não sei se você já escutou esse papo de mãe, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso.
O que está por fora, muitas vezes, reflete o que está dentro de nós. Essa semana eu estava vendo, eu gosto muito de casa, de arquitetura, de decoração, eu gosto muito. Então eu sigo lá no Instagram um arquiteto, nem sei de onde ele é, e ele posta um monte de coisa que eu fico só namorando. E aí, eu me lembrei, quando eu estava escrevendo e preparando isso, que ele colocou a foto de uma entrada de um apartamento, e aí ele coloca assim: a entrada de uma casa diz muito sobre o seu dono. E eu fiquei pensando, dentro dessa linha, desse ponto, que de repente é bem por aí mesmo. E eu não estou falando de padrões de riqueza, não tem nada a ver com mansões ou com casas super simples. Tem a ver com algo exterior que reflete o seu interior. O que tem refletido o que está dentro de você? Outra coisa que eu fiquei lembrando e pensando nessa semana. Quer ver outra coisa que reflete a nossa vida? E parece bobeira. Eu não sei, Laura, pedagoga, vai concordar um pouco comigo aqui. Mas a nossa letra também diz muito a respeito da nossa pessoa, da nossa personalidade, né? Ou do nosso estado emocional. E eu lembro que a minha mãe falava isso para mim, eu sempre tive uma letra meio mais ou menos. E eu ficava muito... Olha, o meu filho está chacoalhando a cabeça. Não é para você concordar, veja bem, não precisa concordar. Mas eu ficava muito brava quando ela falava isso. Eu achava que não tinha nada a ver com a minha personalidade, a minha letra. E hoje, eu vejo em casa, nos meus filhos, e essa... Hoje é sábado, né? Ontem, eu deixei os gêmeos na casa da minha mãe, eu precisava fazer um exame. E a minha mãe é professora, aposentada, mas trabalhou em escola há muitos anos. E ela não perdeu o seu espírito de professora, jamais. Aliás, ela ainda é professora aqui, da classe de família e tal. E ela foi fazer um teste com os meninos, teste pedagógico. Então, tem um negócio lá, escreva uma palavra no meio, qual palavra direita, não sei o quê. E ela foi me mostrar depois. E, gente, é muito legal. E eu falo isso como, assim, principalmente mãe de gêmeos, porque aí são duas idades idênticas e você consegue ver na letra deles e no espaço, naquilo que eles desenharam, escreveram, e eu que conheço muito bem os dois, como isso reflete a personalidade deles. Então, só dando o exemplo aqui do João Samuel, o Samuel é correto, contido. A personalidade dele, o Samuel é sério. Então, traços retos, aquela letra. E o João o João, a gente brinca, ele é o João explosão. Então, o desenho é grande, a letra é grande, o traçado é todo... Então, em tudo, a gente mostra o que está dentro de nós. E aí eu quero deixar esse desafio. Vamos voltar aqui na parte do seu ambiente. Organize-se. Não tem uma música do Preto no Branco? Organize-se. Organize-se? Valorize-se? Organize-se, né? Pois é, organize-se. Seja uma pessoa organizada nos seus estudos, no seu trabalho. Quantos estudantes nós temos aqui? Quase todos? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Todos? Não. A maioria, né? Estudantes de universitários, deixa eu ver. Estudantes de ensino médio. Trabalhadores. Aleluia. Organize-se nos seus estudos. Seja diligente, eu coloquei aqui. Arrume seu quarto, seu espaço de estudo, seu trabalho. Seja diligente com o que está na sua mão hoje. Porque às vezes a gente fica querendo muito grande, né? Com altas expectativas dos propósitos de Deus, mas lá no pequenininho a gente não consegue fazer. Lá numa louça que a sua mãe de repente pede para você lavar, você faz de qualquer jeito. A palavra de Deus está falando aqui para nós. Ser fiel no pouco, seja diligente, faça bem feito, faça o seu melhor. O que isso tem a ver com o propósito de Deus? Tudo. Cada vez que você se esforça para fazer o melhor no pouco, você honra e glorifica a Deus. Você cresce e Deus consegue enxergar em você, nessa pequena fidelidade, e fala assim, não, esse aí eu posso caminhar um pouquinho mais com ele. Meu sonho é ser um grande pregador ou ser um grande ministro. Mas
Né? Às vezes no ensaio, a gente não chega na hora, ou não sei o quê. Sim, coisas simples, coisas pequenas. Normal, gente. Todos nós. E eu falo a começar de mim. Então, esforcemo-nos. Eu brinquei com a Laura, que eu deixei o Nelsinho de dono de casa. Normalmente é sempre o contrário, né? Principalmente depois dos filhos. Antes do Rafa, a gente viajava, ia junto, pregava. Depois que os filhos vêm, eu assumi, entendi que esse primeiro ministério, sem culpa, sem peso, com o maior prazer da minha vida, é primeiro dentro da minha casa. Então, consequentemente, meu marido sai muito mais para ministrar do que eu. E aí eu fiquei brincando, falei assim, não, quando ele vai pregar é simples, ele simplesmente se arruma e sai, tchau. Aí o dia que, hoje que eu vim, eu tenho que escrever tudo o que tem que fazer, calcular lá o negócio da insulina, quanto que o menino tem que tomar, escrever em letras garrafais, aplicar, deixar o jantar encaminhado, não sei o quê. Aí eu saí de casa, brinquei com ele, eu falei assim, tudo bem, né? Ele começou a regalar desde a manhã. Eu falei assim, se esforce. Ponto. Tchau. Fui. Brincadeiras à parte. Ele se esforça, tá, gente? Não, ele se esforça. Às vezes, né, Rafa? Pode mais, né? Pode se esforçar. Tá gravando isso, gente? Tá transmitindo isso? Enfim, a gente precisa se esforçar, ser diligente, né? Eu me lembro que um dos versículos que a gente mais ouvia, né? Eu disse para vocês que eu fui para o México. Eu saí daqui com 18 anos e fui estudar no México, no CCDMAC. Hoje Instituto Cancion, chamava Centro de Dinâmicas, Centro de Capacitação e Dinâmicas Musicais, AC. Eu não sei o que é o AC que significava lá. Era uma escola ministerial de música do Marcos Witt. Alguém conhece o Marcos Witt aqui? Um pastor, ministro. Hoje ele já faz parte da geração older, né? Older, não é mais dessa nova geração, mas ele foi ele é um grande homem de Deus e uma grande influência. E essa escola foi uma das primeiras nesse tipo, onde aqui no Brasil não tinha nada ainda nessa linha. Mas eu me lembro que ele falava muito sobre provérbios, né? Galera, juventude ali naquela escola, éramos acho que uns 100 e pouco, 150 alunos, jovens de diferentes países. Tinha gente do Japão, tinha gente da Itália, tinha muita gente da América Latina, tinha brasileiros. Vocês imaginam essa mistura toda ali, aquele desejo de buscar o Senhor, mas cada um com a sua cultura, cada um com a sua história, cada um do seu jeito, né? E ele é como mentor ali daquela galera. E ele insistia muito em provérbios, ele falava muito sobre diligência. Eu não anotei aqui, eu não me lembro de cor, eu não sei se alguém sabe, mas ele falava muito sobre o versículo você vê um homem diligente, tem visto um homem diligente, sobre reis, né? O colocarei. Alguém sabe a referência desse? Alguém sabe que versículo é esse que eu estou falando? Não? Pois eu vou procurar. Mas Provérbios fala sobre isso. Você está vendo um homem diligente? Uma pessoa diligente? Sobre reis eu o colocarei. E eu me lembro que na escola a gente ouvia muito isso. Falava sobre diligência. Sobre você fazer o seu melhor. Não é o seu perfeito. É o seu melhor. Cuide de você, cuide do seu ambiente. Coloque metas possíveis. Coloque meta para o seu dia, coloque meta para a sua semana, coloque meta para o seu ano, para o seu semestre. Coloque desafios para você mesmo. Assim a gente vai tendo, sabe, aquele desejo, eu preciso chegar aí. Leia bons livros. Faça uma leitura organizada da Bíblia. Esse ano, eu até postei lá no meu Instagram, eu adorei essa novidade da Bíblia 365, que ela vem dividida nos dias do ano. Vocês viram isso? Alguém mais já viu essa Bíblia? Eu não estou com ela aqui, porque ela não dá para você levar assim, porque é no dia, né? Até você achar o versículo, não tem como. Você não vai achar. Onde está Provérbios, não sei o quê. Achou o versículo?
Já observastes uma pessoa diligente em seu trabalho, pois será promovida ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Então você quer viver os planos? Você quer viver o propósito? Seja diligente no seu caminho. Esforce-se para melhorar e aprender a cada dia. Cuide de você, cuide do seu ambiente, coloque essas metas, se programe, se organize, aprenda a descansar. Coloquei aqui. O descanso é tão importante quanto o esforço. A palavra de Deus nos ensina isso, né? Deus descansou. Existe um princípio do descanso. Agora, tem gente que faz o descanso primeiro para depois o negócio. Presta atenção, não é assim, o descanso vem depois, amém? Primeiro a gente se esforça. Primeiro vem os 6 primeiros dias da semana. Primeiro vem o que você tem que fazer. Primeiro vem a diligência. Lá no 7º está o descanso, tá bom? Depois. Outra dica pessoal, tudo isso está no cuide de você, tá bom? Nós estamos falando aqui, ó, como que a gente pode cuidar melhor de nós nesse ano. Faça conexões reais. Por que eu coloquei isso aqui? Todos nós temos vivido um grande desafio de viver no mundo virtual e conviver com esse mundo virtual. Todas as gerações, de bebês a pessoas mais velhas. Todos nós estamos mergulhados nesse mundo digital com todas os seus desafios. Não estou dizendo aqui que só tem coisa ruim, pelo contrário, estou dizendo que é algo que a gente precisa vigiar. Muitos de nós temos feito apenas conexões virtuais, irreais. Isso tem tirado a nossa vida da terra, do pé no chão. Temos perdido o contato real com as pessoas. Isso é um fato, né, gente? Já viu essa propaganda, essa coisa? A pessoa chega, né, numa mesa de amigos, numa mesa familiar, cada um está no seu. Às vezes está até falando com alguém está ali mesmo, né, ou não. Perdemos a conexão do real. E eu não estou dizendo para vocês que é para zerar celular, não tem nada a ver. Eu tenho o meu, eu gosto, eu uso. Mas a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com o mundo irreal das pessoas que você vê na internet, nas redes sociais. Essa semana eu gostei muito de uma postagem de uma moça. O perfil dela chama Mamãe por Vocação. Adivinha por que eu me identifico com ela? É uma moça novinha, ela chama Bruna. Eu acho que ela é do sul, de Florianópolis. E aí ela postou uma imagem, eu até salvei, de um iceberg. Você sabe o que é um iceberg, né? Uma pedra, sei lá, como é que geologicamente eu chamo isso? Cadê os ajudadores? Uma coisa de gelo enorme, que normalmente fica só uma parte em cima, né? A história do Titanic, vocês sabem da história do Titanic, né? Aquele navio enorme que bateu, via só um pedacinho, mas o problema é que embaixo tinha uma muralha gigante de terra. Mas, enfim, nessa imagem, então, tinha assim, a pontinha do iceberg estava lá. Selfies, viagens, cafés com amigos, não sei o quê, parará, tudo de Instagram, do que você vê, né? E embaixo estava lá, problemas, crises, dificuldades, depressão, blá, 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 blá. O que ela estava querendo dizer com isso e que eu trouxe isso para a gente pensar? Às vezes, e quase sempre, a gente vê só o bonito. Até porque... eu não sei, a não ser que eu desconheça um pouco desse mundo aí de Instagram, mas ninguém fica filmando a sua depressão ou a sua crise, né? Não conheço, pode até ser que tenha, né? Porque hoje tem de tudo. Mas, normalmente, as pessoas não postam isso. E, às vezes, a gente fica vendo isso, a foto, né? Ah, todo mundo sorrindo. Ah, todo mundo junto. Ah, fulano viajou. Ah, fulano está na praia. E aquilo vai te envenenando e fazendo um mal. Mas você está vendo só um pedacinho.
Você está vendo lá, com esse tracinho curtinho lá, que dá o quê? Quantos minutos das 24 horas do dia da pessoa? Aí essa semana eu estava da escola, conversando com algumas professoras, e a gente estava falando sobre isso, e eu estava, na verdade, contando a situação do Samuel para elas, e aí uma falou assim para mim, não, eu estava conversando com fulana de tal, e ela falou para mim, eu não sei como a Ana dá conta, que ela passa cozinhando, porque ela passa não sei o quê. Eu falei, escuta, eu não vou gravar eu gritando, você acha que eu não grito, que eu não descabelo, que eu não dou bronca, que eu não tenho os meus momentos, mas eu não sei, a não ser que, de repente, isso abençoe de alguém, mas enfim, ninguém posta isso. Então não se iluda. Não fique olhando, pense que tudo é perfeito para quem você está olhando e você não. Então conecte-se, isso? Conecte-se com quem está aí do seu lado. Faça amigos de verdade. Não tem problema você admirar a pessoa, seguir, eu também faço isso, eu aprendo, inclusive. Meu mundo agora só tem diabético no meu Instagram agora. Isso é verdade, tudo de diabetes eu estou lá. Aliás, é uma coisa maluca, né? Quando a gente desconhece um mundo e é apresentado, você não imagina o quanto que você desconhece de outras coisas. Mas, enfim, seja intencional nas suas amizades, no seu tempo. Isso é saúde, isso é equilíbrio. Cuidado com o seu tempo no virtual. Vigia isso. Coloquei aqui, ó, seja você o que decide a hora de parar do que o celular quando acaba a bateria. Porque muitos de nós estamos assim, eu vou parar, não, eu vou parar, eu tenho que desligar, não, eu tenho que desligar, acabou a bateria. Aí a gente sai, e a gente vai fazer alguma coisa. É uma luta, gente, eu não estou falando que é fácil, não. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que a gente precisa tomar algumas atitudes se a gente quer caminhar, crescer e viver nessa plenitude, nesse propósito de Deus para nós. E nada melhor do que o começo do ano para a gente estabelecer algumas metas para nós mesmos, onde a gente vai melhorar com isso. Amém? Cuide de você. Então, tudo isso aí é dentro de você. Segundo, deixa eu ver aqui meu tempo. Eu já estou acabando. Seja um influenciador. Mas eu não estou falando de influencer, mas eu estou falando de influenciador. 1 Pedro, capítulo 4. Rapidinho, vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Diz assim, olha que conselho maravilhoso da palavra. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Vou falar de novo, hein? Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O que isso tem a ver com influenciar? Tudo. Aquilo que Deus tem derramado para você. A palavra está dizendo aqui, bons administradores. Eu queria trocar por influenciadores. Me permita aqui o estudante de teologia. Bons influenciadores. Aquilo que você está recebendo, você poder dividir com quem está perto de você. E eu estou falando, e essa semana, estão falando de Instagram, que essa semana eu comecei pensando nisso, e eu não sei quantos viram uma foto que eu coloquei do João e do meu pai. Eu estava na casa da minha mãe no sábado, era uma hora do lanche, e a gente estava ali orando para comer, e eu olhei os dois, eles estavam iguaizinhos, com a mão assim na testa, segurando, e me chamou muita atenção aquilo. Confesso, pecado, peguei a foto, tirei. E eu fiquei pensando em como nós influenciamos, muitas vezes, sem falar. Ninguém mandou ele falar assim, faz igual o teu vô ali que está pondo a mão na testa. Ninguém mandou ele fazer isso. Mas a gente, o tempo todo, está influenciando. E eu voltei lá no meu tempo de México de novo, acho que eu tô meio saudosista esses dias.
E me lembrei de que o Marcos sempre falava sobre isso, sobre a nossa capacidade de influência. E eu me lembro que ele falava que se nós, durante a nossa vida toda, não falarmos uma só palavra, nós vamos influenciar 10.000 pessoas ao longo da nossa vida. Depois eu fui descobrir que isso está lá no livro do John Maxwell, sobre liderança. É o John Maxwell que fala sobre isso. Se você não falar nada, 10.000 pessoas você vai influenciar. E aí eu te pergunto, e se você falar? E se você usar e buscar em Deus oportunidades e momentos para que você seja um bom influenciador? De novo, não tem problema nenhum em você influenciar aqui. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que entendo as redes sociais como uma maneira de nós influenciarmos para o bem, ou influenciarmos com aquilo que nós temos. E glória a Deus, eu tenho tido muitas oportunidades e retornos de pessoas não cristãs que de alguma maneira estão no meu meio de relacionamento e que por alguma coisa que a gente escreve, que a gente fala, que a gente posta, que a gente são alcançadas e são abençoadas. Mas eu estou falando mais do que isso, de maneira real. Como nós podemos influenciar de maneira positiva, de maneira abençoadora, aquelas pessoas que estão perto de você. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde Deus te colocar. E assim, sem muito discurso, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de chegar assim, eu não sou evangelista, assim, que chega, já fala do plano da salvação. Não, mas eu já tive muitas oportunidades, muitos feedbacks, momentos onde as pessoas vieram falar assim para mim, sem eu ter falado algo, pregado algo, puxa vida, como isso abençoou a minha vida? Como isso fez diferença na minha vida? Então, como que a gente pode, de alguma maneira, ser bênção? Eu dou aula no CEPOC, já é o 8º ano que eu dou aula lá. E tem momentos, eu dou aula para crianças, eu dou aula de música lá, de musicalização. E em alguns momentos, nesses 8 anos, eu tive muitas crises de querer largar, de não aguentar, de estar cansada. Mas toda vez, Deus coloca no meu coração, como que você, naquele lugar, pode ser um canal da minha vida, da minha presença na vida daquelas crianças, sem eu falar nada, sem eu usar uma música cristã, se bem que de vez em quando eu uso, assim. Tipo assim, às vezes eu vou fazer um relaxamento, final de aula, né? Aquelas crianças que estão pegando fogo na sala de aula, e aí a gente... Relaxamento, crianças! Alguém já foi meu aluno aqui? Não, eu estou vendo a outra chacoalhando a cabeça ali. Jesus Cristo! Aí eu coloco lá que é um Hillsong Babies, né? O Diante do Trono mesmo, aos olhos do Pai, aquele instrumental. Vocês não sabem, mas eu sei o que está. Que espírito que está abençoando, influenciando aquelas crianças. Mas mesmo que eu não coloque nada, um abraço, um olhar, uma palavra de afirmação. Como que você pode ser um influenciador do reino de Deus? Por último, dentro desse compartilhar sobre esse ano. Primeiro, cuide de você. Segundo, seja um influenciador. E o terceiro e último, busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração. Coloquei aqui Mateus 6:13. Você não precisa abrir, porque esse versículo é mega conhecido. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Tá aí? 6:13? Não. 33? Obrigada. Então eu que anotei aqui, né? Desculpa, Fer. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Acima de tudo. Acima das situações, busque a Deus. Alimente o seu espírito. Alimente o seu homem interior com a palavra de Deus. Se proponha a orar mais nesse ano. Se proponha a buscar mais
com mais afinco, com mais força, com mais vigor, com mais desejo, buscar a presença de Deus. E eu não estou falando só para você vir aqui no culto do sábado e ser abençoado por esse louvor. É todo dia. É lá na sua casa, é no tempo que você conseguir. Mas o pouco que você consiga já é alguma coisa. E aquele pouquinho que você vai semeando e colocando dentro de você vai aumentando. E uma coisa vai puxando a outra. Quanto mais você busca do Senhor, mais sede você tem. Quanto mais você lê, mais você quer. Mas você tem que começar. Busque ao Senhor. Ore, leia a palavra, se fortaleça ouvindo músicas que edifiquem a sua vida, que fortaleçam o seu espírito. Não vou entrar aqui no mérito e na discussão de música secular, mas presta atenção no que você está ouvindo, presta atenção no que você está vendo, o que você tem alimentado a sua vida. Foge do que tira o foco, seu foco do alvo. Lembra do alvo? Plenitude, propósito, vontade de Deus, plano de Deus para a minha vida. Aquilo que está tirando você do foco, foge disso, foge do pecado, foge da prostituição. A palavra de Deus diz foge do pecado, não é? Está falando assim, ó, não, olha e foge, sai correndo. Foge da prostituição, da idolatria, da pornografia. Foge daquilo que tem tirado a sua vida do rumo que Deus tem para você. A palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Cadê o ministério de louvor? Vamos que vamos. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Por que a palavra de Deus diz isso para nós, para vocês? Há um potencial dentro de cada um de vocês, que talvez vocês nem saibam ou acreditem que vocês têm, mas a palavra de Deus está dizendo que vocês têm. Existe um potencial, existe uma força, existe um propósito, existe um estabelecer que Deus quer de vocês, jovens. Há um propósito para a juventude. Há um propósito para cada fase de vida, na verdade. Propósito de Deus. Que vocês sejam jovens, juvenis, adolescentes, cheios do poder e da presença do Espírito Santo. Por que, Ana? Porque dessa maneira nós cumprimos o ID do Senhor. Dessa maneira nós revelamos ao mundo quem Ele é. Quando nós vivemos o propósito, nós somos testemunhas da graça, da vida, da presença de Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por 2 motivos. Eu quero orar por aqueles que desejam intencionalmente viver esse ano buscando com garra, com vigor, com vontade o plano que Deus tem para você. Continuar, às vezes você já está nesse processo, como eu falei para vocês, isso é um processo, são passos, são caminhos, são um degrau que a gente vai subindo um de cada vez. Então talvez você já esteja buscando isso. E você que deseja continuar, eu quero orar por você. Mas eu também quero orar por aqueles que por algum motivo se sentem cansados e frustrados. Porque entra ano e sai ano e talvez você se sinta da mesma forma. Eu quero orar por você, para que você receba um soprar de um novo tempo, de um novo fôlego de Deus na sua vida, para que você receba um novo ânimo para começar esse ano de 2021
nessa intenção de viver os sonhos de Deus. E eu fiquei essa semana toda com essa música na cabeça. E eu estava contando para o Silão, na hora que eu cheguei, que eu fiquei assim... eu pensei na música, essa música falando comigo a respeito disso. Eu falei, será que eu peço? Será que... Mas eu pensei, falei, vou mandar uma mensagem para o Henrique para saber quem está no louvor, para ver que jeito que vai ser. Não consegui. E aí, foi quinta-feira, Silão, que você mandou para mim, ou quarta? Quinta-feira, eu estava lá no CEPOC, primeira reunião do ano. Aí chega uma mensagem do Silão assim: Ana, você que vai ministrar sábado? Você quer que a gente ensaie alguma música? Falei, eu quero essa música, porque Deus falou muito comigo. E eu creio que Deus vai falar com você, porque essa música fala que as promessas de Deus sempre estarão de pé. O propósito da plenitude da vontade de Deus, ele não é para um momento, ele não é só para algumas pessoas, ele é para cada um de nós. Os propósitos de Deus sempre estarão de pé. E nós temos em Deus, jovens e juvenis, nós temos em Deus um Pai que jamais falhará.